E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou enfim fazer um vídeo sobre os chipsets atuais. Eu recebo muitas dúvidas aqui no canal de qual chipset escolher, H110, B250, B350, tem uma quantidade enorme de chipsets. A galera que está começando agora a aprender sobre PCs fica na dúvida e acaba montando algumas coisas erradas. Por exemplo, eu já vi máquina, o cara comprou um CPU K com uma B250 e não sabia que ele não iria aproveitar o potencial do CPU dele em overclock, por exemplo. É claro, a pessoa pode fazer isso se ela quiser, mas enfim. Vamos começar pelo H110. O H110 é um chipset lançado lá em 2015 para a placa Skylake, tá? Só que você usa também com CPU Skylake. E basicamente é o chipset mais simples que você encontra. É um chipset que vai fornecer poucas linhas PCI Express para a placa-mãe, então a placa-mãe H110 vai ter poucas USBs, 3, USBs 2, seja no painel traseiro ou seja na própria placa através dos headers. É uma placa que vai oferecer geralmente 2 slots de memória, 32 GB de memória ao invés de 64 como nas placas superiores a ela, um único slot de vídeo, não vai oferecer suporte a overclock, não vai oferecer suporte a RAID, não vai oferecer suporte a SLI, Crossfire, porque só tem um único slot, e frequência de memória 2133 para CPU Skylake, 2400 para CPU Kaby Lake, ok? Então é uma placa básica para quem quer usar um CPU mais simples, até mesmo um i5, até um i7 bloqueado, normalmente funciona perfeitamente, cara. Essa placa tem um DMI 2.0, a conexão entre o chipset e CPU é um pouco mais lenta, um pouco inferior, mas para o objetivo da placa, dado o preço da placa, é compreensível, ok? Aí você vai ter o chipset B250 acima do H110, B150 também no caso do Skylake, mas os chipsets funcionam em Kaby Lake e Skylake normalmente. E ele é um intermediário, ele já vai suportar geralmente slot M2, porque tem o dobro de linhas PCI Express do H110, geralmente vai trazer 4 slots de memória, mas ainda tem a mesma limitação de não permitir overclock, nem no CPU, nem na memória. A memória fica limitada a 2.400 para CPU Kaby Lake, 2133 para CPU Skylake, ok? Mas a placa B250 geralmente vai trazer mais SATAs também, mais USBs, enfim. Então, depende da sua necessidade. Aí você vai avaliar qual vale mais a pena. Acima dela você vai ter a H270, que ela é quase uma placa Z, mas ela para no meio do caminho. Isso porque ela tem, novamente, mais linhas PCI Express, você já começa a ver placas com Dual M2, ela suporta RAID, mas ela também tem as limitações de frequência de memória, as placas que eu pesquisei aqui, todas elas entregando aí 2.400 MHz, não sei se existem modelos que permitem usar acima, tá? Mas também não suporta overclock no CPU K. Então esse trabalho fica apenas com as placas Z, Z170, Z270 e Z370. Tá? E esses chipsets são os chipsets entusiastas dessa categoria e eles permitem uma série de recursos. O overclock no CPU K, memória RAM de alta frequência, 2.800, 3.000, 3.600, depende da placa-mãe, né? A placa-mãe que vai oferecer o suporte ali às frequências da memória. E é um chipset que oferece mais linhas PCI Express, oferece suporte a mais de um slot, né, por ter mais linhas. Aí você já pode fazer um SLI, enfim. Então é um chipset para quem quer obter o máximo de desempenho possível, tá? De um SLI, de um Crossfire e de um CPU K para você poder fazer overclock. Então veja que H110, B250 são chipsets básicos para CPUs básicos, um i3 7100, um 7400, 7500, CPUs bloqueados. E um kit ali dual channel, ou single channel se você preferir, até 2.400 MHz, funciona perfeitamente. H270 geralmente a galera pula, ou eles pegam o H110 ou o B250, ou eles pegam logo o Z para poder fazer overclock, ok? Bom, basicamente é isso. Esses são os chipsets Intel no mercado consumidor, segmento mainstream. Só lembrando uma coisa, Z170 e Z270 você usa com CPU Skylake e Kaby Lake, tá? Se você comprar um CPU Coffee Lake, 8400, 8100, 8700, 8700K, enfim, você precisa usar na Z370, não funciona na 270 nem na Z170, ok?
Fica atento a esse detalhe. E no lado da AMD, eu vou falar da Ryzen, tá? Não vou falar de FX, porque já foi substituído, então, enfim. A320. O A320, ele é o H110 da AMD, ou seja, é o chipset básico. As placas A320 geralmente tem um slot de vídeo, tem 2 slots de memória, enfim, não suporta SLI Crossfire, tem menos USBs, menos SATAs, enfim, placas básicas de menos de R$300, ok? E não suporta overclock teoricamente, porque se você pesquisar na internet tem muita gente fazendo overclock nessas placas, cara. Apesar de não ser ideal, porque o VRM é simples, não tem nem dissipador em muitas dessas placas, então é preciso tomar cuidado. Eu vou fazer em breve um vídeo testando uma A320, se ela realmente permite, como que funciona, se é estável, enfim. Nós temos depois ali a B350. A B350 é o ponto ideal, na minha opinião, porque é um chipset que já oferece ali mais linhas PCI Express. Geralmente você acha a placa B350 com 1 M2 ou com 2 M2, embora tenha a placa A320 com M2 também. E o suporte oficial ao overclock na BIOS, de formas oficiais. A placa B350 geralmente vai ter um dissipador no VRM, o VRM um pouco melhor, suporte ao dobro de memória RAM, 64 GB ao invés de 32, mais slots de memória, enfim. B350 é uma placa um pouco melhor, às vezes já vem ali com 2 slots de vídeo para você colocar um Crossfire se você quiser, certo? O SLI geralmente não vai funcionar não, é só na X370, pelo que eu sei. X370 é o chipset topo de linha dessa categoria. Novamente, mais linhas PCI Express, você já vai ter Dual M2 algumas placas, embora B350 também tenha Dual M2 algumas placas. Mas é aquilo, vai oferecer mais recursos, mais USBs, mais SATAs, aí você avalia se vale a pena. Na minha opinião, B350 já é suficiente para quem quer fazer um overclock, funciona normalmente. Não, Lucas, não quero fazer overclock. Pega a A320, já funciona normalmente com todos os Ryzen, até o Ryzen 7 1800X funciona normalmente numa A320. Da mesma forma que um 7700 funciona perfeitamente numa H110 ou numa B250, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma na escolha da sua placa-mãe, na escolha do chipset que a placa-mãe oferece. Aqui na descrição eu vou deixar um link comparando os chipsets Intel que eu falei, no próprio site da Intel tem como você comparar isso, né? E vocês podem olhar e ver todas as especificações, as quantidades de USB, SATAs, PCI Express, enfim, tudo que um oferece em outro. A AMD eu não encontrei um site que oferece, mas eu vou deixar uma imagem que faz um comparativo também lado a lado. Então, um grande abraço a todos e até mais.